Prévia da inflação sobe em maio, puxada pela alta da gasolina. E você vai ver também. Brasil tem 5.400.000 jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego. Ministério da Justiça lança diretrizes para uso de câmeras corporais por policiais. Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem oficialmente Estado da Palestina. Coreia do Norte anuncia fracasso de lançamento de satélite espião. Míssil explodiu no ar durante o primeiro voo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04, pelo horário de Brasília, é claro. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. Vem comigo. A prévia da inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,44% em maio. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ver. A gasolina foi o subitem de maior influência nos resultados do mês. A alta foi de 1,9% e o impacto do produto na inflação foi de 0,09 ponto percentual de impacto no índice geral. Sua alta levou o Grupo Transportes para ganhos mensais de 0,77% e também a registrar o maior impacto entre os grupos pesquisados pelo IBGE. O índice geral ficou em 0,44% em maio. Em abril, o IPCA havia registrado 0,1%, ou seja, a alta de um mês para o outro foi 0,3%. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 3,70%. O resultado se distancia do limite do teto da meta seguida pelo Banco Central, que é de 3%. Entre os grupos, a maior alta foi registrada em saúde e cuidados pessoais, seguido por transportes, vestuário, alimentação e bebida e habitação. A única queda foi em artigos de residência. E olha só, os números de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. O levantamento é do Ministério do Trabalho e foi divulgado na manhã dessa terça-feira. O Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, no primeiro trimestre de 2023. E esse número saltou para 5.400.000 no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres. A maioria com filhos pequenos e 68% são negros. O estudo é do Ministério do Trabalho. Na soma com os desocupados, que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego, os chamados jovens nem-nem, são 8.600.000 no Brasil atualmente. O levantamento revela um reflexo da pandemia e um raio-x sobre o trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade. Com informações da PNAD contínua do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, quando era de 52,7% no primeiro trimestre daquele ano. No mesmo período de 2024, a taxa foi de 50,5%. Esse índice inclui jovens ocupados e desocupados que estão à procura de emprego. Não entram nas estatísticas aqueles que estão fora do mercado por realizar outras atividades, como trabalhos de cuidado ou estudos em tempo integral. O Congresso Nacional tem 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que sugerem alterações em leis ambientais. Os textos pedem por mudanças em temas variados. Vamos ver o que está em jogo. 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição. Essa é a quantia de textos que tramita no Congresso Nacional sugerindo alterações em leis ambientais. É um conjunto de propostas com reais chances de avanço. Uma das propostas com andamento recente na Câmara é o PL 364/2019, que permite atividades agrícolas nos chamados campos de altitude, campos gerais e campos nativos. Os ambientalistas apelidaram o pacote de pacote da destruição. Eles alegam que tais medidas irão desproteger a vegetação e podem acelerar eventos climáticos extremos, como o acontecido no Rio Grande do Sul. Por outro lado,
a bancada ruralista pede cuidado e atenção ao pânico climático. Segundo os parlamentares, há quem queria prejudicar os produtores rurais e evita falar sobre o crescimento urbano desordenado. Outro tema em discussão é a situação das terras indígenas. São duas propostas de emenda. Uma delas propõe incluir o marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Esta proposta avançou rápido no Senado. O intuito é que as terras indígenas só sejam demarcadas se houver comprovação de ocupação anterior à promulgação da Constituição Federal, em 1988. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto ao sancioná-lo, mas o Congresso derrubou o veto. Então, o Supremo Tribunal Federal considerou o projeto de lei inconstitucional. Agora, há um esforço para incluir a tese do marco temporal na Constituição. O desmatamento no Cerrado brasileiro superou pela primeira vez o registrado na Amazônia. Segundo o relatório da rede MapBiomas, foram destruídos mais de 1.110.000 hectares em 2023. 68% a mais do que no ano anterior. A MapBiomas é um consórcio climático de ONGs, universidades brasileiras e empresas de tecnologia, que monitora e consolida dados das áreas afetadas. Segundo o relatório, essas perdas representaram quase 2/3 do desmatamento sofrido por todo o Brasil e cerca de 2,4 vezes a destruição registrada na Amazônia. A superfície amazônica devastada no ano passado totalizou 454,3 mil hectares, uma queda de 62,2% em relação aos números de 2022. Esta é a primeira vez que o desmatamento no Cerrado, que se estende por 11 estados do centro ao nordeste, supera o da Amazônia desde que os registros do MapBiomas Alerta começaram em 2019. De um ponto de vista mais amplo, o desmatamento no Brasil foi reduzido em 2023 pela primeira vez em 4 anos, com uma queda de 11,6% em relação ao ano anterior. A perda de vegetação nativa continua sendo uma preocupação, especialmente devido às consequências cada vez mais evidentes, como as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, que deixaram pelo menos 170 mortos e cerca de 600 mil deslocados. E veja a seguir, Ministério da Justiça lança diretrizes para uso de câmeras corporais por policiais. E ainda, Coreia do Norte anuncia fracasso de lançamento de satélite espião. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h13. Pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa terça-feira para compartilhar com você. Espanha, Irlanda e Noruega tornaram oficial o anúncio da semana passada de reconhecer o Estado da Palestina nesta terça-feira. Os 3 países esperam que outras nações sigam e adotem a mesma iniciativa. O anúncio da decisão na última quarta-feira tinha gerado indignação em Israel, que vê a medida como uma recompensa para o movimento palestino Hamas, contra o qual trava uma guerra na faixa de Gaza desde outubro. O reconhecimento do Estado da Palestina não é somente uma questão de justiça histórica com as aspirações legítimas do povo da Palestina. É, além disso, uma necessidade peremptória se queremos alcançar a paz. É a única maneira de avançar para a solução que todos reconhecemos como a única possível para alcançar um futuro de paz de um Estado palestino que conviva junto de um Estado de Israel em paz e segurança. Em uma mensagem publicada em espanhol na rede social X, o ministro das Relações Exteriores de Israel acusou Sánchez de ser cúmplice de incitação ao assassinato do povo judeu com o reconhecimento da Palestina.
Os 3 países europeus desejam que a iniciativa de alto significado simbólico leve outros estados a fazerem o mesmo. Noruega e Espanha desempenharam um papel importante no processo de paz na década de 1990 no Oriente Médio. Madrid sediou uma conferência de paz árabe-israelense em 1991, que abriu caminho aos acordos de Oslo em 1993. 3/4 dos países do mundo reconhecem o Estado palestino que foi proclamado pelos líderes no exílio há mais de 35 anos. Uma política a qual Espanha, Irlanda e Noruega aderiram oficialmente nesta terça-feira. Com esse posicionamento, agora são 145 dos 193 países membros das Nações Unidas. É claro que a gente vê uma notícia como essa depois de quase 8 meses de intensos bombardeios na faixa de Gaza e se pergunta, será que isso poderá frear a guerra entre Israel e Hamas ou, pelo contrário, poderá inflamar ainda mais? Vamos olhar então para esse assunto na nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, recebo agora Henrique Zezinski, especialista em relações internacionais. Espero que eu tenha pronunciado corretamente o seu sobrenome. Boa tarde. Perfeito. Vamos lá. Daniela, muito... Primeiro, de começar pela pergunta que passa na cabeça de muita gente. O que esse reconhecimento da Espanha, Irlanda e Noruega representam na prática? O que esses países contam para o mundo? Daniela, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco essa questão antes de responder sim ou não. A questão não é o reconhecimento do Estado palestino. A questão é o momento desse reconhecimento. Na realidade, a maioria dos judeus é a favor do reconhecimento de um Estado palestino. Nós temos hoje uma grande maioria também de israelenses contra o governo de extrema-direita de Israel. Mas é uma democracia. Quem colocou o governo em Israel vai ter que tirar, que é o povo. Agora, historicamente também, não há nenhuma evidência histórica de que Israel é contra a criação do Estado palestino. Em 1948, quando a ONU fez a partilha, Israel aceitou o Estado palestino, os países árabes não. E em Camp David, recentemente, quando Ehud Barak ofereceu a Arafat 95% do território da Cisjordânia, mais Gaza, com capital em Jerusalém Oriental, houve a segunda intifada. Então, o que significa na realidade esse reconhecimento desses 3 países hoje? Significa de que eles estão dando uma sinalização de que o ataque do Hamas de 7 de outubro foi bem sucedido. Quer dizer, conseguiu o que eles queriam, que é realmente fazer com que esse tipo de prática política seja reconhecido pelos países. Não é o reconhecimento do Estado palestino em si. É preciso que a gente distingua o que é o reconhecimento do Estado palestino e a luta de Israel contra o Hamas. Qual o efeito colateral que esse reconhecimento pode ter no campo de batalha? Existe alguma chance das coisas piorarem lá na faixa de Gaza? Eu acredito que não. E eu vou te dizer porque eu sou muito otimista nesse aspecto. Nós todos reconhecemos a tragédia que é tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Ninguém pode se conformar nem com o atentado bárbaro que ocorreu. E, evidentemente, a reação de Israel é uma reação que eu acredito que qualquer país do mundo teria. As consequências, a morte de civis palestinos é realmente lamentável. Mas o que ocorre, efetivamente, é que há grandes negociações para que o Estado palestino seja reconhecido, ou pelo menos negociado, após o desalojamento do Hamas de Gaza. Essa é a questão primordial.
No momento, eu só vejo uma força capaz de fazer isso, que é Israel. Logo em seguida, o que se ouve nas conversas internacionais é de que vai haver um esforço conjunto dos Estados Unidos e dos países árabes que participam dos Acordos de Abraão para a instalação de uma autoridade palestina renovada dentro de Gaza e, a partir daí, reabrir as negociações com o novo governo em Israel também, que este vai cair. É fato, ele não tem mais a maioria que tinha e vai cair. Tá certo, então, eu sou otimista. Conversamos com o especialista em relações internacionais, Henrique Zezinski. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Voltamos a olhar aqui para o nosso Brasil, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulga nesta terça-feira uma portaria com orientações sobre o uso de câmeras corporais pela polícia em todo o país. Essas normas definem 16 situações em que o equipamento deve estar ligado. O objetivo é padronizar o uso de câmeras corporais pelas polícias nos estados e também nos municípios. Entre as situações em que as câmeras devem estar obrigatoriamente ligadas estão em buscas pessoais, sejam elas em veículos ou residências, e também ações de busca, salvamento e resgate. O equipamento ele pode ser acionado de 3 formas: pelo próprio policial, de forma automática ou de maneira remota. O acionamento automático ele é considerado ideal. Os estados não são obrigados a seguir as diretrizes propostas pelo Ministério da Justiça, mas os que o fizerem poderão receber recursos em convênios firmados com o governo federal. E a emissora japonesa NHK revelou um vídeo do foguete que supostamente transportava o satélite espião que a Coreia do Norte informou não ter colocado em órbita. O lançamento foi criticado pela Coreia do Sul e também pelo Japão. A rede japonesa NHK transmitiu imagens de um foguete que acredita-se que transportava o satélite espião que a Coreia do Norte tentou colocar em órbita. As autoridades norte-coreanas relataram que o míssil que transportava o satélite espião Malyong-1 explodiu no ar durante o primeiro voo. De acordo com a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial, a causa do acidente foi um problema no motor de oxigênio líquido e querosene. A NHK disse que gravou o vídeo no nordeste da China, coincidindo com a tentativa de lançamento. A Coreia do Norte notificou o Japão na segunda-feira de que planejava colocar outro satélite em órbita após uma tentativa bem-sucedida em novembro e 2 fracassos no ano passado. O Estado-Maior Conjunto em Seul afirmou que muitos fragmentos do projétil foram detectados em águas norte-coreanas e tanto os Estados Unidos como a Coreia do Sul estão analisando se o projétil teve um voo operacional. O Japão confirmou o lançamento. Várias resoluções das Nações Unidas proíbem a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, de testar tecnologia balística. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos informou que o lançamento pode desestabilizar a situação de segurança na região e fora dela. Antes de encerrar essa edição, te levo para conhecer a cidade que foi eleita como a melhor do mundo. Vamos saber mais sobre Nova York. Nova York é a capital econômica dos Estados Unidos e, em muitos aspectos, do mundo. É um centro global de finanças, tecnologia, publicidade, mídia e moda, o que explica sua classificação superior na categoria Economia. A famosa cidade que nunca dorme ficou em primeiro lugar entre os 1.000 municípios avaliados em critérios econômicos, qualidade de vida, meio ambiente, entre outros. A população da cidade de Nova York é formada por pouco mais de 8 milhões de pessoas. Você tem noção desse tamanho? Isso representa 40% de todo o estado de Nova York e significa que 1 em cada 38 pessoas nos Estados Unidos mora nela. Já falamos muito sobre Nova York em si, que tal irmos de carona até lá com a nossa câmera ao vivo? Vamos sair aqui dos nossos estúdios da Rede TV e visitar a cidade de pedra de Manhattan. De uma coisa temos certeza, o concreto impera por lá, muito parecido inclusive com a nossa São Paulo. Prédios não faltam, estruturas enormes que dominam as ruas da cidade. Vamos então para o ponto turístico mais visitado do mundo.
Com vocês, a Times Square, o cruzamento entre a 45ª Avenida e a tão famosa 7ª Avenida. No meio, é claro, a Times Square com multidões passando. Cerca de 39 milhões de pessoas de diversas partes do mundo passam todos os anos por aí. Está vendo esse enorme cachorro-quente à sua direita? Esse é considerado, gente, um dos alimentos mais populares de Nova York. Tem carrinhos de cachorro-quente a cada esquina. E ao fundo, em verde, a gente consegue ver, olha só, a loja do Pelé. Pois é, ela está aí desde 2019, trazendo o fuso agora para vocês. Eles estão 1 horinha antes da gente. Então, enquanto aqui, 1h25 por lá, 12h25. E é assim, com essas imagens, que eu encerro esse jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Uma excelente tarde de terça-feira para você. Até mais.